Pense por um momento em todas aquelas vezes em que o medo e a incerteza tentaram roubar a sua paz. Situações que fizeram você se sentir sem direção, carregando preocupações que parecem pesadas demais para suportar. E em meio a todo esse caos interno, Deus te diz: mantenha a calma, não duvide do meu poder e do que farei em você. Você pode imaginar o que realmente significaria viver com essa certeza? Saber que não precisa ter todas as respostas, porque o Todo-Poderoso está agindo na sua vida, mesmo quando você não consegue ver. Hoje, quero te convidar a fazer uma pausa, respire profundamente e declare com fé nos comentários: Senhor, confio no teu poder. Age na minha vida. Não é apenas uma frase, é uma declaração que abre as portas para que Deus atue em cada área da sua vida. Encha este espaço com palavras de confiança, porque Deus tem o controle e está pronto para surpreender você com a sua fidelidade. Número 1, Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e reconhecei o meu poder. Neste mundo tão acelerado, cheio de barulho, notícias alarmantes e preocupações que nos cercam, Deus nos faz um convite especial. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você já parou alguma vez para pensar no que isso significa? Não é apenas um chamado para a inatividade física. É um convite para cessar a tormenta interior, parar de lutar com nossas próprias forças e contemplar a grandeza dele. É como se Deus nos dissesse: deixa tudo em minhas mãos, eu tenho o controle. E nesse ato de fé encontramos a paz que tanto desejamos. Imagine por um momento como seria deixar de se preocupar, parar de tentar resolver tudo sozinho e simplesmente confiar completamente em Deus. Muitas vezes, nossa ansiedade vem do desejo de controlar o que está fora do nosso alcance. Mas quando escolhemos a quietude, estamos fazendo algo radical. Estamos reconhecendo que Deus é maior do que as nossas circunstâncias, que o seu poder transcende nossas limitações. É nessa quietude que a sua voz se torna mais clara e onde descobrimos que ele já está agindo, mesmo quando não conseguimos ver. A frase "aquietai-vos" confronta diretamente os nossos medos. É natural sentir temor quando enfrentamos problemas que parecem insuperáveis. Mas nesse momento de pausa, nessa calma, ouvimos Deus nos dizendo: não temas, eu estou contigo. A ansiedade perde força quando lembramos que não estamos sozinhos. Ele caminha conosco em cada passo, e o seu poder é suficiente para acalmar qualquer tempestade. Não se trata de ignorar nossas emoções, mas de levá-las aos pés de Deus, sabendo que Ele tem a solução. Reconhecer que Ele é Deus implica mais do que saber disso de maneira intelectual. É uma experiência viva, prática, que transforma nossa perspectiva. Quando enfrentamos dificuldades e escolhemos confiar nele, vemos a sua mão agindo de maneiras que jamais imaginaríamos. É nesses momentos de quietude que entendemos que a sua soberania não se estende apenas sobre nossas vidas, mas também sobre toda a criação. Ele é exaltado entre as nações, o seu poder transcende fronteiras, e isso nos dá a certeza de que nada escapa do seu controle. Agora, como podemos aplicar isso em nossa vida diária? Reserve um momento a cada dia para se desconectar do barulho. Desligue o telefone, feche os olhos e medite em um versículo que lhe lembre quem é Deus. Fale com Ele, conte-lhe suas cargas e permita que Ele encha o seu coração de paz. Escreva em um papel aquilo que mais lhe preocupa e depois apresente em oração. É um ato simbólico, mas poderoso, porque naquele momento você está entregando o controle, confiando que ele agirá, mesmo que você não entenda como. A quietude não é passiva, é um ato profundo de confiança e rendição. É nessa tranquilidade que descobrimos não apenas quem é Deus, mas também o que Ele pode fazer em nós. Ao fazer isso, eliminamos o medo do futuro, porque sabemos que Deus será exaltado. E quando vivemos em calma e confiança,
nossa perspectiva muda e somos capazes de ver a sua mão agindo de maneiras que antes eram invisíveis para nós. Por isso, hoje, aceite este convite divino. Pare, faça silêncio e reconheça o poder de Deus. Ele está com você, agindo no meio das suas lutas. Confie, porque o seu poder e o seu amor são imutáveis. E é nessa confiança que você encontrará a paz que a sua alma tanto necessita. Número 2, Isaías 41, versículo 10. Confia, eu estou contigo. O medo é uma emoção que todos enfrentamos em algum momento de nossas vidas, seja pela incerteza do futuro, por situações difíceis que parecem não ter saída ou pelas cargas diárias que pesam sobre nossos ombros. Mas em meio a tudo isso, Deus nos diz claramente: não temas, porque eu estou contigo. Não é impressionante? Não se trata apenas de uma frase de consolo, mas de uma promessa firme de sua presença constante em nossas vidas. Quando sentimos que o medo nos paralisa, devemos lembrar que não estamos sozinhos. Deus está ali, bem ao nosso lado, nos sustentando e nos guiando, mesmo quando não conseguimos ver a saída. O medo tem uma forma sutil de nos roubar a paz. Ele enche nossa mente de pensamentos negativos, nos faz duvidar de nossas capacidades e até mesmo da fidelidade de Deus. Mas a chave está em lembrar que o temor nunca vem de Deus. Ele é quem nos sustenta, nos fortalece e nos dá a segurança de que sua presença é suficiente. Saber que sua mão nos segura com firmeza nos permite caminhar com confiança, porque não dependemos de nossas próprias forças, mas do seu poder. Cada vez que o medo bater em seu coração, lembre-se: Deus não apenas está contigo, mas Ele mesmo te dá as forças que você precisa para seguir adiante. Quando Deus diz: eu sou o teu Deus que te fortalece, Ele deixa claro que a sua força é a nossa fonte inesgotável. Quantas vezes já nos sentimos esgotados, sem energia, sem vontade de continuar? Mas é justamente nesses momentos que a sua força se manifesta. Não se trata de sermos fortes por conta própria, mas de permitir que o seu poder atue em nós. A força dele é o que nos impulsiona quando pensamos que não podemos mais, quando as circunstâncias nos esmagam e as soluções parecem distantes. É um lembrete constante de que, em nossa fraqueza, o seu poder se aperfeiçoa. Deus não apenas promete nos dar forças, mas garante que sempre nos ajudará. E veja bem essa palavra: sempre. Ele não diz às vezes, nem quando você merecer, mas assegura que sua ajuda está garantida em todo momento. Seja nos dias de sucesso ou nos de fracasso, na alegria ou na tristeza. Ele está ali. Essa verdade deveria nos dar uma paz imensa, porque não importa quão difícil seja a situação, nunca estamos fora do cuidado dele. Na próxima vez que você sentir medo, repita esta promessa em seu coração: Deus sempre me ajudará, sempre me sustentará. Reconhecer nossos medos é um passo importante. Às vezes, os ignoramos, os reprimimos ou simplesmente deixamos acumular até que nos sobrecarregam. Mas Deus quer que os entreguemos a Ele, que conversemos sobre o que nos preocupa e lhe demos o controle total. Um exercício prático é escrever esses medos, colocá-los diante de Deus e dizer: Senhor, aqui estão os meus temores, sei que estás comigo e confio que me ajudarás a superá-los. Ao fazer isso, não apenas libertamos nossa mente do peso, mas também permitimos que a sua paz invada nosso coração. Lembrar como Deus já nos sustentou no passado é outra maneira de fortalecer a fé. Todos temos testemunhos de momentos em que a sua mão nos ergueu quando pensávamos que não havia esperança. Fazer memória dessas ocasiões nos ajuda a confiar que se Ele fez antes, fará de novo. Não há situação grande demais ou pequena demais para Ele. Assim, quando o medo te invadir, pense em todas as vezes que o seu amor te resgatou e permita que essa confiança te guie. Deus não permanece distante. Ele não observa de longe. Ele caminha contigo em cada passo que você dá,
sustentando-te com a sua destra de justiça. A sua presença é real e constante, e o seu amor por você nunca muda. Não há razão para duvidar ou temer quando sabemos que o seu poder é infinito. Hoje é o momento de se apegar a essa promessa, de crer com todo o coração que Ele está contigo, que nunca te deixará e que sempre te dará a força para continuar. Portanto, não temas, não duvides. Confia no seu amor, no seu poder e na sua fidelidade. Porque, quando você segura na mão dele, o medo perde o domínio e a paz de Deus preenche cada canto do seu ser. Número 3. 1 de Pedro 5, versículo 7. Lança nas minhas mãos a tua preocupação. A ansiedade se tornou uma constante em nossas vidas. Há tantas coisas que nos preocupam. As finanças, a família, o futuro, o trabalho. Enchemos nossa mente de pensamentos que roubam a paz e, sem perceber, carregamos um peso que não fomos feitos para suportar sozinhos. Mas Deus nos oferece uma alternativa. Lança toda a tua ansiedade sobre mim, porque eu tenho cuidado de ti. E aí está a chave. Ele não apenas nos ouve, mas se importa profundamente com cada detalhe da nossa vida. Ele nos convida a soltar, a deixar de nos agarrar às preocupações que nos desgastam e a confiar no seu amor e no seu poder. Lançar nossa ansiedade sobre Deus não é apenas dizer com palavras, é um ato de fé intencional. Imagine que você tem uma mochila cheia de pedras pesadas e que Deus se aproxima e diz: deixe-me carregar isso por você. Você faria isso? Muitas vezes queremos entregar nossas cargas, mas ao mesmo tempo nos apegamos a elas, com medo de perder o controle. Temos dificuldade em confiar porque acreditamos que, se não estivermos no comando, as coisas não darão certo. No entanto, Deus nos assegura que o seu cuidado é perfeito, e quando colocamos nossas preocupações em suas mãos, encontramos a verdadeira paz. Às vezes, seguramos a ansiedade porque duvidamos. Duvidamos de que Deus responderá às nossas orações do jeito que esperamos. Pensamos que talvez Ele não esteja prestando atenção ou que nossas preocupações não sejam importantes o suficiente para Ele. Mas a realidade é que cada detalhe da nossa vida importa para Ele. Ele vê os nossos medos, as nossas lágrimas, as nossas lutas internas. E mais do que isso, Ele está disposto a nos ajudar, a nos sustentar e a nos guiar em cada passo. Soltar a ansiedade é um exercício diário de rendição e confiança. Deus cuida de nós com um amor que não tem comparação. O seu cuidado não é superficial nem temporário, é constante e profundo. Ele nos ama com uma ternura infinita e com um poder que vai além do que podemos imaginar. Quando entendemos isso de verdade, percebemos que não há razão para continuar carregando preocupações que Ele já deseja levar por nós. A sua mão poderosa sustenta nossa vida e o seu coração amoroso nos oferece descanso. Só precisamos aprender a confiar, a descansar na sua fidelidade. Para aplicar isso na vida diária, é importante identificar o que realmente está causando nossa ansiedade. Talvez seja o medo do futuro, a incerteza financeira, relacionamentos quebrados ou a saúde. Reservar um momento para escrever essas preocupações ajuda a visualizá-las e a apresentá-las a Deus em oração, dizendo: Senhor, esta é a minha carga, eu a entrego a Ti. Esse ato de entrega nos liberta, nos ajuda a ver as coisas de outra maneira e nos permite caminhar com mais leveza e esperança. Outro passo importante é lembrar as vezes em que Deus já nos ajudou. Quantas vezes Ele nos tirou de situações difíceis? Fazer memória de suas obras nos fortalece e nos dá confiança para continuar entregando nossas cargas. Cada vez que sentir a ansiedade voltar, reserve um instante para recordar como Deus já agiu na sua vida antes. Essa confiança se constrói dia após dia, passo a passo.
Viver em paz não é apenas possível, é o desejo de Deus para cada um de nós. Ele não quer que vivamos angustiados nem preocupados. Ele quer que vivamos confiando, descansando no seu amor e na sua provisão. Quando entregamos a ansiedade em suas mãos, experimentamos uma paz que o mundo não pode dar. E essa paz transforma nossa maneira de enxergar a vida, nos dá forças para seguir adiante e nos ajuda a enfrentar qualquer circunstância com coragem. Hoje, Deus está te convidando a soltar o que pesa tanto em teu coração. Você não precisa carregar sozinho. O seu amor, a sua graça e o seu poder são mais do que suficientes. Entregue a Ele as tuas preocupações. Confie no seu cuidado e experimente a verdadeira liberdade que só Ele pode dar. Número 4, Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim e descansai. Às vezes a vida parece um peso impossível de carregar. O cansaço pesa em nossa alma, as preocupações nos tiram o sono e parece que nunca encontramos um verdadeiro alívio. Mas Jesus, com seu amor infinito, nos faz um convite claro e direto. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Ele não está chamando apenas alguns, mas a todos. Não importa quão pesada seja a tua carga, quão longo tenha sido o teu caminho, ou quantas vezes já tenhas tentado encontrar descanso por teus próprios meios. O convite dele é universal e, ao mesmo tempo, pessoal. Ele está te esperando de braços abertos. Vivemos em um mundo que nunca para. As exigências são constantes, as responsabilidades parecem se multiplicar e a pressão de dar conta de tudo nos sobrecarrega. Sentimos que precisamos ser fortes, que não podemos nos dar ao luxo de parar. Mas Jesus nos diz o contrário. Ele nos convida a soltar, a parar, a ir até Ele. E aqui está o detalhe: aproximar-se de Jesus é uma ação voluntária. Ele nunca nos forçará, mas sempre nos chamará. É um ato de humildade reconhecer que não conseguimos suportar tudo sozinhos e dar esse passo em direção à sua presença para receber o descanso que tanto necessitamos. O descanso que Jesus oferece não é simplesmente físico, vai muito além. Ele nos dá um descanso profundo que cura nossas emoções, acalma nossa mente e restaura nosso espírito. Muitas vezes, o peso mais difícil não é o do corpo, mas o da alma. Culpa, preocupações, medo, incerteza. Jesus nos oferece a oportunidade de soltar tudo isso e encontrar nele um alívio real e duradouro. É como se ele nos dissesse: deixe tudo em minhas mãos, confie em mim, eu posso com isso. Confiar nem sempre é fácil. Muitas vezes nos apegamos às nossas cargas porque pensamos que, se soltarmos, algo pode dar errado. Queremos ter o controle, mas a realidade é que esse controle é uma ilusão. Jesus não nos pede que ignoremos nossas responsabilidades, mas nos convida a não carregá-las sozinhos. Ele é capaz de nos sustentar, nos guiar e nos dar a paz que tanto buscamos. Tudo começa com um passo de fé. A decisão de ir até Ele e nos rendermos por completo. Para experimentar esse descanso, é importante fazer uma pausa consciente no meio da rotina. Precisamos separar momentos específicos para estar com Deus, conversar com Ele, ler a sua palavra e permitir que a sua verdade nos inunde. Não se trata apenas de encontrar um espaço físico, mas de abrir espaço em nosso coração para a sua presença. Às vezes, descansar em Deus significa simplesmente ficar em silêncio e deixar que a sua paz nos preencha. Além disso, não estamos sozinhos nessa caminhada. Deus nos deu pessoas ao nosso redor que podem ser um apoio valioso. Compartilhar nossas cargas com alguém de confiança, um amigo, um líder espiritual, um familiar, também faz parte de encontrar descanso. Deus usa outras pessoas para nos lembrar do seu amor e mostrar o seu cuidado de maneiras palpáveis. Você não precisa carregar tudo sozinho. Há força na comunidade, na oração compartilhada, na companhia dos que nos amam e nos guiam na fé.
Descansar em Deus é um ato de fé, uma declaração de confiança no seu poder e na sua fidelidade. Quando decidimos soltar nossas cargas e confiar nele, estamos reconhecendo que a sua força é maior que a nossa, que o seu amor é suficiente e que a sua graça nos sustenta. Não é um descanso momentâneo, mas uma vida inteira aprendendo a depender dele. Jesus é fiel para cumprir o que promete, e o seu descanso está disponível para todos os que decidirem ir até ele. Hoje, Deus te diz: vem a mim, descansa em mim. O seu amor é o teu refúgio seguro, a sua paz é o teu descanso verdadeiro. Não continues carregando o que não pode suportar. Apenas entrega, confia e permite que o descanso dele renove cada área da tua vida. Número 5. Deuteronômio 31, versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, não te deixarei. A vida está cheia de desafios. Cada dia enfrentamos situações que testam nossa paciência, nossa fé e nossa força. Às vezes, os problemas parecem tão grandes que nos sentimos pequenos e incapazes de avançar. Mas Deus nos dá uma palavra clara. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, porque eu vou contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Essa promessa é uma âncora firme para a alma em meio às tempestades da vida. Não importa quão difícil seja o caminho à frente, você pode caminhar com confiança, sabendo que não está sozinho. O povo de Israel enfrentava enormes desafios quando Deus lhes deu essa palavra. Estavam prestes a entrar em uma terra desconhecida, cheia de obstáculos e inimigos. Com certeza sentiam medo, incerteza, dúvidas. Não acontece o mesmo com você? Às vezes enfrentamos problemas que parecem intransponíveis, decisões difíceis ou períodos de incerteza. Mas Deus hoje nos diz o mesmo que disse a eles: não temas, eu estou contigo. Quando entendemos essa verdade, tudo muda. Saber que o Criador do Universo caminha ao nosso lado é a chave para avançar com coragem. Deus não nos pede para ficarmos parados, esperando que tudo se resolva por mágica. Ele nos chama a nos esforçar, a levantar a cada dia com determinação, mas com a confiança de que a sua mão nos sustenta. Esforçar-se não significa fazer tudo por conta própria, mas dar passos com a certeza de que Deus está abrindo o caminho diante de nós. A fé não anula nossa responsabilidade, mas nos impulsiona a agir com ânimo e com uma segurança renovada que vem da sua presença. Mas sejamos honestos, há momentos em que o desânimo é real. Às vezes, as coisas não acontecem como esperávamos. A espera parece interminável e as forças se esgotam. É justamente nesses momentos que essa promessa se torna mais poderosa. Deus não apenas diz não temas, Ele também nos lembra que nunca nos deixará. A sua presença é imutável. Não depende de como nos sentimos nem das circunstâncias ao nosso redor. Ele está ali em cada passo, em cada decisão, em cada momento de fraqueza. O medo é um mentiroso, sussurra que estamos sozinhos, que não somos fortes o suficiente, que não vamos conseguir. Mas a verdade de Deus é diferente. Eu estou contigo. Não há nada que você enfrentará sozinho. Não existe situação grande demais para o seu poder, nem pequena demais para o seu cuidado. Quando você escolhe crer nessa promessa, o medo perde seu domínio. A confiança em Deus substitui a incerteza por segurança e o desespero por fé. Para fortalecer essa confiança, é importante lembrá-la todos os dias. Reserve um momento cada manhã para declarar: Senhor, sei que Tu estás comigo, não me deixarás. Isso pode mudar completamente o seu dia. Antes de enfrentar aquele problema no trabalho, antes daquela conversa difícil, antes de qualquer desafio, lembre-se: Deus está presente. Você não precisa enfrentá-lo com suas próprias forças, porque a presença dele te sustenta. Você não foi criado para caminhar sozinho. Deus nos deu uma comunidade, pessoas de fé que podem nos animar quando nossas forças enfraquecem.
Procure estar cercado de amigos que te lembrem da fidelidade de Deus, que orem por você e que te encorajem a seguir em frente. Compartilhar suas lutas com alguém de confiança não apenas alivia o peso, mas também fortalece o coração para lutar com esperança. Deus nunca prometeu uma vida sem dificuldades, mas garantiu que nunca caminharíamos sozinhos. Quando a sua presença é real em nossa vida, o medo perde o controle e a esperança toma o seu lugar. Hoje você pode se levantar com ânimo, não porque tudo está sob controle, mas porque confia naquele que tem o controle de tudo. Ele não te deixará, não te desamparará, e isso é suficiente para seguir adiante com fé. Lembre-se de quem você é e a quem pertence. Você é filho de Deus e Ele é fiel à sua palavra. Então siga em frente, esforça-te, tem bom ânimo e não temas. Ele vai contigo e a sua promessa é segura. Número 6, Provérbios 3, versículo 5. Não te apoies na tua própria prudência, reconhece o seu caminho. A todos nós gostamos de ter o controle. Sentimos-nos mais seguros quando acreditamos que temos tudo resolvido, que sabemos para onde vamos e que nossas decisões nos levarão ao lugar certo. Mas o que acontece quando as coisas não saem como esperamos, quando nossos planos fracassam ou quando a incerteza nos invade? É aí que percebemos que a nossa própria prudência tem limites. E é justamente nesse momento que Deus nos convida a algo radical. Confiar nele de todo o coração e deixar de depender do nosso próprio entendimento. Confiar em Deus não significa fechar os olhos e esperar que tudo se resolva magicamente. Confiar em Deus é um ato consciente, uma decisão diária de entregar a Ele o controle da nossa vida. E sejamos sinceros, não é fácil. Vivemos em um mundo que constantemente nos diz que devemos ser autossuficientes, que precisamos ter tudo sob controle. Mas a Bíblia nos ensina algo completamente diferente. Deus nos diz: não te apoies no teu próprio entendimento. Ele sabe que nossa visão é limitada, que nossos pensamentos podem falhar, mas a sua sabedoria é perfeita e eterna. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não se trata de confiar pela metade. Não se trata de confiar apenas quando tudo vai bem. Deus quer que confiemos nele completamente, com cada parte do nosso ser, em cada área da nossa vida. Mas confiar de coração implica soltar, deixar de se preocupar e descansar na certeza de que Deus tem o controle, mesmo quando não entendemos o como nem o porquê. E é aí que muitas vezes falhamos, porque queremos ver antes de crer, queremos entender antes de confiar. Mas Deus nos chama a dar o passo de fé primeiro, a acreditar que o seu amor é maior do que qualquer incerteza. Apoiar-se somente em nossa própria prudência nos limita. Podemos pensar que temos as respostas, mas a nossa perspectiva sempre será pequena comparada à de Deus. Muitas vezes, tomamos decisões baseadas no que acreditamos ser o melhor e acabamos enredados em problemas que nunca imaginamos. Mas Deus, com o seu amor e sabedoria infinitos, vê o quadro completo. Ele sabe o que realmente precisamos, qual é o caminho certo a seguir. E se o reconhecermos em todos os nossos caminhos, Ele endireitará as nossas veredas. A sua direção é segura, a sua guia é perfeita e o seu amor é incondicional. E aqui vem o lado prático. Como confiar mais em Deus no dia a dia? Primeiro, antes de tomar decisões importantes, não haja de forma precipitada. Leve tudo a Deus em oração, peça direção e ouça a sua voz. Segundo, cerque-se de pessoas de fé que possam te ajudar a enxergar as coisas a partir de uma perspectiva bíblica e que te encorajem a depender mais de Deus do que da tua própria lógica. Deus fala conosco por meio da sua palavra, mas também usa outras pessoas para nos lembrar da sua direção. Aprender a confiar em Deus é um processo. Não acontece da noite para o dia. É uma prática diária de rendição, de fé e de reconhecer que o plano dele é sempre melhor.
E muitas vezes, quando olhamos para trás, percebemos que aquelas situações que tanto nos preocuparam, no final, Deus resolveu da melhor maneira. É nesses momentos que a nossa fé cresce e aprendemos que confiar nele nunca é em vão. Deus não quer que você viva em constante ansiedade, tentando controlar cada detalhe da sua vida. Ele quer que você aprenda a descansar na sua direção. Quando você deixa de depender da sua própria prudência e decide confiar na sabedoria de Deus, começa a perceber como as coisas se alinham de maneiras que jamais imaginou. Por isso, hoje decida confiar. Entregue os teus planos, as tuas preocupações e os teus sonhos nas mãos dele. Deus está no controle e a sua direção é segura. Número 7. 2 de Coríntios 12, versículo 9. A minha graça te basta, o poder se aperfeiçoa na tua fragilidade. Ninguém gosta de se sentir fraco. Fomos ensinados a acreditar que devemos ser fortes, autossuficientes, capazes de enfrentar qualquer coisa sozinhos. Mas a realidade é que todos passamos por momentos de fragilidade. Há dias em que sentimos que não conseguimos mais, em que nossas forças se esgotam e nossas próprias habilidades não são suficientes. E sabe de uma coisa? Está tudo bem. Porque Deus nos diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Percebe quão incrível é isso? Deus não espera que sejamos perfeitos ou que tenhamos tudo resolvido. Ele quer que reconheçamos a nossa necessidade da sua graça. Vivemos em uma sociedade que valoriza a autossuficiência. Dizem que devemos resolver tudo por conta própria, que pedir ajuda é sinal de fraqueza, que mostrar vulnerabilidade nos torna menos valiosos. Mas Deus tem uma perspectiva diferente. Ele nos convida a soltar esse peso e reconhecer que não precisamos fazer tudo sozinhos. A sua graça é suficiente, e não é uma graça limitada, mas abundante, constante e poderosa. É essa graça que nos sustenta nos momentos mais difíceis, quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Contudo, aceitar a graça de Deus nem sempre é fácil. O orgulho muitas vezes nos impede de reconhecer que precisamos de ajuda. Queremos manter o controle, mostrar que somos fortes, mas a verdadeira força está em se render a Deus. Admitir que não podemos sozinhos não é derrota, é o primeiro passo para a verdadeira liberdade. A graça de Deus não apenas nos sustenta, mas também nos transforma. Ela nos muda de dentro para fora, nos fortalece em nossa fraqueza e nos mostra que o amor dele é maior que qualquer obstáculo. Quando Deus diz que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza, isso significa que quando chegamos ao fim das nossas forças, é aí que o poder dele se torna mais evidente. Quando já não conseguimos seguir adiante, ele assume o controle. E nesses momentos de fragilidade, aprendemos a depender verdadeiramente dele. Paulo entendeu isso profundamente. Em vez de se lamentar por suas limitações, aprendeu a se gloriar nelas, porque sabia que em sua fraqueza, Cristo se manifestava com mais poder. Que lição poderosa! Portanto, em vez de ver a fraqueza como um problema, devemos enxergá-la como uma oportunidade de experimentar o poder de Deus de forma mais profunda, uma oportunidade de deixar de depender das nossas próprias forças e começar a confiar plenamente nele. Assim, nos momentos em que você sentir que não pode mais, lembre-se, Deus está contigo. A sua graça te sustenta e o seu poder se aperfeiçoa na tua fragilidade. Para aplicar isso na sua vida, comece identificando as áreas em que você se sente mais vulnerável. Quais são as coisas que te fazem sentir fraco ou insuficiente? Leve-as diante de Deus em oração e entregue-as a Ele. A graça dele é suficiente para cobrir cada área da tua vida. Não tenha medo de compartilhar as suas lutas com pessoas de confiança, irmãos na fé, que possam orar por você e te apoiar.
Deus nos deu uma comunidade justamente para esses momentos em que precisamos de encorajamento. A graça de Deus não apenas nos perdoa, ela também nos fortalece. Quando Ele diz, "A minha graça te basta", não é apenas uma frase bonita, é uma promessa poderosa. Não importa quão grandes sejam as tuas fraquezas, a graça dele é maior. Não importa o quanto você se sinta cansado, a graça dele te sustenta. E quando você decide confiar no poder de Deus, em vez de nas suas próprias forças, descobre um descanso e uma paz que só Ele pode dar. Hoje Deus te diz, não temas a tua fraqueza, não te envergonhes dela, porque é justamente aí que o seu poder se manifesta com maior clareza. Entregue as tuas cargas, solte o controle e permita que a graça dele faça aquilo que você não pode fazer. O seu poder é real, o seu amor é infinito e a sua graça é suficiente. Número 8, Romanos 15, versículo 13. Que o Deus da esperança encha a tua vida de paz. A esperança é algo que todos nós precisamos. Sem ela, a vida se torna pesada, as dificuldades parecem insuperáveis e a alegria desaparece. Mas aqui está a boa notícia. Deus é o Deus da esperança. Ele não apenas nos dá esperança, Ele mesmo é a nossa esperança. Quando o mundo nos sobrecarrega com más notícias, problemas financeiros, incertezas ou dor, Deus nos convida a olhar para Ele. A sua palavra, em Romanos 15:13, nos diz que Ele deseja nos encher de todo gozo e paz ao crermos, para que possamos abundar em esperança pelo poder do Espírito Santo. Isso não é um simples desejo superficial, é uma promessa firme. Às vezes pensamos que esperança é apenas ter pensamentos positivos, mas a Bíblia mostra que é muito mais do que isso. A esperança que vem de Deus é uma âncora para a nossa alma, firme, segura e que não depende das circunstâncias. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida neste momento, Deus continua sendo fiel, e isso já é suficiente para encher o seu coração de esperança. Mas aqui está o detalhe. Essa esperança nasce quando decidimos confiar nele completamente. Quanto mais acreditamos em suas promessas, mais gozo e paz experimentamos. E esse gozo e essa paz não são emoções passageiras, mas estados profundos que só Deus pode conceder. Ele não é apenas alguém que nos dá um alento quando tudo vai mal. Ele é o Deus da esperança em toda a sua essência. Isso significa que o seu caráter é imutável, que a sua fidelidade nunca muda e que suas promessas sempre se cumprirão, independentemente do que enfrentemos. Essa verdade muda tudo. Saber que Deus não muda nos dá segurança, porque nossa confiança não está em algo frágil, mas naquele que sustenta o universo. Quando nos apegamos a essa certeza, começamos a enxergar a vida com uma nova perspectiva, cheia de propósito e direção. O gozo e a paz que Deus promete não dependem de que tudo ao nosso redor esteja perfeito. Eles surgem quando aprendemos a descansar nele, quando confiamos que Deus está agindo mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Não se trata de ignorar os problemas, mas de enfrentá-los com a certeza de que Deus tem o controle. Imagine como a sua vida seria diferente se você deixasse que o gozo de Deus enchesse o seu coração em cada situação. Não importa quão caótico tudo pareça, a paz de Deus pode reinar dentro de você. O Espírito Santo tem um papel fundamental nisso. É Ele quem nos fortalece, quem nos lembra das promessas de Deus e quem nos dá força para continuar crendo mesmo quando as coisas se tornam difíceis. Quando permitimos que o Espírito Santo atue em nós, nossa esperança cresce, se multiplica e se torna tão poderosa que até os outros podem percebê-la. Porque a esperança não é algo que se guarda apenas no coração, é algo que se transmite. Quando vivemos cheios de esperança em Deus, nossa fé inspira os outros e os motiva a buscar essa mesma fonte de paz.
Para fortalecer a esperança, precisamos nutrir a fé todos os dias. A palavra de Deus é o alimento que mantém viva a nossa confiança nele. Meditar em suas promessas, ler a Bíblia regularmente e recordar a sua fidelidade no passado nos ajuda a permanecer firmes. Não subestime o poder da oração e do louvor. É nesses momentos de intimidade com Deus que a esperança se torna real em nossa vida. Falar com Ele, entregar-lhe nossas cargas e adorá-lo mesmo em meio à incerteza fortalece nossa fé como nada mais pode fazer. Viver com esperança não é apenas um sentimento passageiro, é uma decisão diária. Todos os dias você tem a oportunidade de crer nas promessas de Deus e permitir que a paz dele encha a sua vida. Deus quer que você viva na plenitude do seu gozo, que não se sinta esmagado pelas dificuldades, mas que confie no seu plano perfeito. Então, hoje escolha confiar. Acredite que Deus está contigo, que o seu espírito te fortalece e que a esperança dele é maior do que qualquer problema. Número 9. Salmo 23, versículo 4. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O vale da sombra da morte é uma realidade que todos enfrentamos em algum momento da vida. São aqueles tempos escuros, incertos, nos quais sentimos que estamos caminhando sozinhos, sem direção, com o peso da vida sobre os nossos ombros. Pode ser uma doença inesperada, uma perda dolorosa, uma crise familiar ou financeira que parece não ter solução. Mas o Salmo 23:4 nos lembra de algo poderoso. Ainda que andemos por esses vales, não precisamos temer, porque Deus está conosco. Não é apenas uma frase bonita, é uma verdade que muda tudo. Quando entendemos que a sua presença nos acompanha, o medo perde a sua força. O medo se alimenta da incerteza, nos faz imaginar o pior, nos paralisa e rouba a nossa paz. Mas quando declaramos com fé, não temerei mal algum, estamos afirmando que confiamos em que Deus tem o controle. Isso não significa que os problemas desaparecerão de imediato, mas sim que não estamos mais sozinhos para enfrentá-los. Deus está presente em cada passo, em cada decisão, em cada lágrima. A sua presença não é passageira, é constante. Não importa quão escuro seja o vale, ele continua ali, guiando-nos com o seu amor. É fácil dizer, não temerei, mas viver essa realidade é outro desafio. A chave está na segunda parte do versículo, porque tu estás comigo. Não se trata da nossa capacidade de sermos fortes, mas da promessa dele de nunca nos abandonar. Deus não nos promete uma vida sem dificuldades, mas nos assegura a sua companhia em cada prova. Saber que não estamos sozinhos faz toda a diferença. Nos dá forças para seguir adiante quando sentimos que já não podemos mais. A vara e o cajado de Deus são símbolos do seu cuidado perfeito. A vara representa proteção. É a ferramenta que o pastor usa para defender o rebanho dos perigos. Deus nos protege de coisas que nem sequer vemos, de inimigos invisíveis, de decisões erradas, de perigos espirituais. Já o cajado é símbolo de direção e correção amorosa. Quando nos desviamos do caminho, ele nos guia de volta com paciência e amor. Às vezes, a correção pode doer, mas sempre é para o nosso bem, porque ele sabe o que é melhor para nós. No meio do vale, Deus não apenas nos protege, ele também nos dá alento. Renova as nossas forças, nos enche de esperança quando pensamos que tudo está perdido. A sua presença nos sustenta e nos lembra que a história não termina no vale. O caminho continua e com ele ao nosso lado podemos avançar com confiança. Quando tudo parece escuro, a luz de Deus nos guia e a sua paz nos preenche. Para experimentar essa verdade em nossa vida, é importante nos aproximarmos de Deus com honestidade. Não precisamos fingir que está tudo bem. Podemos falar com Ele desde o mais profundo do coração, entregar os nossos medos, dúvidas e perguntas. Deus não se assusta com as nossas emoções. Ele nos ouve com amor e responde com a sua paz.
Às vezes, apenas reconhecer a nossa necessidade já abre a porta para que o seu consolo nos inunde. Lembrar das vezes em que Deus foi fiel no passado também fortalece a nossa fé. Há testemunhos ao nosso redor de pessoas que atravessaram vales profundos e saíram vitoriosas porque confiaram em Deus. As histórias delas nos inspiram e nos lembram que o mesmo Deus que as sustentou é o que nos sustenta hoje. Quando olhamos para trás e vemos como Ele já nos guiou, temos a certeza de que continuará fazendo o mesmo. Não importa quão escuro seja o teu vale, a luz de Deus sempre brilha mais forte. Você não precisa caminhar sozinho, Ele está ao teu lado, guiando-te com a sua vara e o seu cajado. Mantenha a calma, confie no seu poder e siga adiante. Deus nunca abandona os seus filhos. O seu amor é o teu refúgio, a sua presença é a tua fortaleza e a sua promessa é a tua segurança. Número 10, Mateus 6, versículo 34. Não vos preocupeis. Vivei o hoje com fé. Vivemos em um mundo que constantemente nos empurra a pensar no futuro. Desde o momento em que acordamos até a hora de dormir, nossa mente está ocupada planejando, antecipando problemas e tentando controlar o que ainda não chegou. As redes sociais, o trabalho, as metas de longo prazo, tudo parece nos dizer que precisamos estar sempre um passo à frente. E embora planejar seja importante, Jesus nos dá uma advertência clara. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Não se trata de ser irresponsável, mas de aprender a viver o presente com fé, sem deixar que a ansiedade pelo que virá roube a paz de hoje. O problema é que queremos ter o controle de tudo. Pensamos que, se planejarmos o suficiente, se nos preocuparmos o bastante, de alguma forma poderemos evitar os problemas futuros. Mas a verdade é que o futuro é incerto, e nos preocupar não nos dá mais controle, apenas nos tira a paz. Jesus nos convida a confiar que Deus tem o controle, que Ele proverá e cuidará de nós quando chegar o momento. Não precisamos ter todas as respostas agora. Basta viver um dia de cada vez, confiando que cada dia trará o seu próprio desafio, mas também a sua provisão. Quando Jesus diz, basta a cada dia o seu mal, Ele nos lembra que já temos desafios suficientes no presente para acrescentar ainda o peso do futuro. Hoje, você tem situações para enfrentar, decisões para tomar, problemas para resolver. Então, por que carregar também o que ainda não aconteceu? Deus nos dá a graça necessária para enfrentar o dia de hoje, mas não nos pede para viver o amanhã antes do tempo. A ansiedade surge quando tentamos nos antecipar à provisão dele, quando esquecemos que ele é o dono do tempo e que a sua fidelidade se renova a cada manhã. Viver o presente não significa ignorar o futuro, mas enfrentá-lo com uma mentalidade de fé. Significa aprender a confiar que Deus está no controle e que podemos descansar na promessa de que Ele proverá o que precisamos no momento certo. Quantas vezes já vimos a fidelidade de Deus no passado? Se Ele nos sustentou antes, por que duvidar de que o fará novamente? A chave está em mudar nossa perspectiva, escolher a fé em vez do medo, focar no que Deus está fazendo hoje em nossas vidas. Uma forma prática de combater a ansiedade pelo futuro é começar o dia com gratidão. Quando, em vez de nos preocuparmos com o que falta, agradecemos pelo que já temos, nossa perspectiva muda. A gratidão nos ajuda a enxergar as bênçãos presentes e nos lembra que Deus esteve conosco em cada passo. Reserve um momento todas as manhãs para agradecer pelo simples, pelo pequeno. A gratidão nos ancora no presente e fortalece a fé para o que virá. Também é importante aprender a planejar com sabedoria, mas sem ansiedade. Fazer planos faz parte da vida, mas quando os entregamos a Deus em oração, descansamos na direção dele. Em vez de nos preocupar, podemos dizer, Senhor, estes são os meus planos, mas confio que os teus são melhores.
Ao fazer isso, tiramos dos nossos ombros o peso desnecessário do controle e o colocamos nas mãos daquele que sabe exatamente do que precisamos e quando precisamos. A paz chega quando aprendemos a viver no presente, confiando que Deus tem o futuro sob controle. Nos preocupamos menos e desfrutamos mais. Enxergamos as oportunidades do hoje em vez de nos perdermos nas preocupações do amanhã. E quando confiamos plenamente em Deus, descobrimos que cada dia traz sua própria porção de graça, de forças e de direção. Não precisamos ter todas as respostas, apenas confiar nele. Por isso, hoje decida soltar a preocupação com o futuro. Viva o presente com a certeza de que Deus está agindo, mesmo no que você não pode ver. Confie que a provisão dele chegará a tempo, que a sua paz encherá o seu coração e que o seu plano é perfeito. Não deixe que a ansiedade roube a beleza da hora. Aproveite cada momento, cada bênção, cada oportunidade que Deus te dá hoje. Número 11. Isaías 43, versículo 1. Não temas, tu és minha propriedade, eu te redimi. Saber a quem pertencemos muda completamente a forma como vivemos. Em um mundo que nos rotula pelo que fazemos, pelo que temos ou pela forma como os outros nos veem, Deus nos diz algo muito mais profundo e poderoso. Tu és meu. Não importa o que o mundo diga a teu respeito, o que realmente conta é o que Deus já declarou. Ele te criou, te redimiu e te chamou pelo nome. Isso significa que você não é um acidente, não é alguém sem propósito. Você pertence a Deus, e isso é suficiente para viver com segurança e confiança, sem medo do futuro. Quando Deus diz, não temas, porque eu te redimi, Ele está nos lembrando de algo essencial. Fomos resgatados, comprados por um alto preço, o sacrifício de Cristo. Já não estamos à deriva. Já não somos escravos do pecado nem da incerteza. Nossa vida tem um dono, e esse dono é o Deus Todo-Poderoso que nos ama com amor eterno. Saber que fomos redimidos nos dá uma segurança inabalável. Nos lembra de que não precisamos viver com medo da rejeição, do fracasso ou da solidão, porque Deus nos reclamou como seus. O medo perde o poder quando entendemos que Deus já pagou o preço por nós. Não somos apenas mais um número na multidão, somos o seu tesouro especial. E quando essa verdade se enraiza no coração, nossa perspectiva muda. Já não vivemos para agradar pessoas ou para atender expectativas externas. Vivemos para agradar àquele que nos redimiu. Nossa identidade não está no que o mundo diz sobre nós, mas no que Deus declara. Somos o seu povo, a sua herança, a sua propriedade preciosa. Deus não apenas nos redimiu, Ele também nos deu um nome. Isso é profundo. Dar um nome é exercer autoridade, mas também revelar vínculo íntimo e pessoal. Deus não te vê como apenas mais um na multidão. Ele te conhece pelo nome. Sabe cada detalhe da tua vida, tuas lutas, teus sonhos, tuas fraquezas e forças. Tu és meu. É mais que uma frase. É uma declaração de amor eterno e de pertencimento absoluto. Não importa o quão distante você se sinta, sempre pode voltar aos braços do Pai, porque você lhe pertence. O mundo tentará constantemente definir você pelos erros, conquistas, aparência ou passado. Mas só a voz de Deus importa. E Ele diz que você é seu filho, sua filha, sua criação amada. Quando abraçamos essa verdade, começamos a viver com uma nova confiança, porque entendemos que nossa identidade não está no que fazemos, mas em quem somos nele. Isso significa que, independentemente dos desafios, você nunca está sozinho. Deus está contigo, lutando as tuas batalhas, guiando os teus passos e garantindo que o seu amor por ti jamais mudará. Para viver essa verdade dia após dia, é essencial recordá-la constantemente. Escreva, declare em voz alta, ore com convicção. Sou redimido por Deus, pertenço a Ele. Sempre que a dúvida ou o medo tentarem encher sua mente, lembre-se.
Quando se sentir perdido, volte a essa promessa. A identidade que Deus te deu é inabalável. E quando isso está claro, não há circunstância que possa te abalar, porque você sabe a quem pertence. Nossa relação com Deus não é distante, é próxima, íntima e cheia de propósito. Ele quer que você viva cada dia com a segurança de que é seu filho amado. Não importa o que você enfrente hoje, Deus continua fiel. Se Ele pagou o preço mais alto por você, também cuidará de cada detalhe da tua vida. Não há razão para temer quando sua identidade está nele. Por isso, mantenha a calma, não duvide. O Criador do universo te chamou pelo nome. Você é dele. Viva com a confiança de que ele te sustenta, te guarda e te ama sem condições. Número 12, Romanos 8, versículo 31. Se Deus está contigo, ninguém pode te vencer. Quando Paulo escreveu estas palavras em Romanos 8, ele estava proclamando uma verdade que transforma completamente a maneira como enfrentamos a vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso não é apenas uma frase motivacional, é uma declaração de vitória. Nos lembra que, quando Deus está ao nosso lado, não há poder, circunstância ou inimigo que possa nos derrotar. É uma verdade que enche o nosso coração de segurança, porque sabemos que não dependemos das nossas próprias forças, mas do poder do Todo-Poderoso que luta as nossas batalhas. Às vezes, as dificuldades parecem grandes demais. Problemas financeiros, enfermidades, relacionamentos quebrados, incertezas sobre o futuro. Tudo isso pode nos fazer sentir pequenos e vulneráveis. Mas quando olhamos para Deus, tudo muda. Ele não está apenas conosco, Ele está a nosso favor. Não é um observador distante, mas um Pai amoroso que intervém, que luta por nós e que nunca nos deixa sozinhos. A presença dele nos dá a certeza de que, não importa o que enfrentemos, o seu amor e o seu poder nos sustentam. Pensar que Deus está a nosso favor deveria encher o coração de coragem. Saber que o Criador do universo está ao nosso lado muda a perspectiva. Já não enfrentamos a vida com medo, mas com a confiança firme de que, ainda que venham adversidades, Deus tem o controle. Isso não significa que não haverá lutas, mas sim que em cada batalha a vitória já está assegurada, porque Ele luta por nós. Paulo nos desafia com uma pergunta retórica: quem será contra nós? A resposta é clara: nada nem ninguém. Os problemas existirão, mas nenhum deles é maior que Deus. A crítica, a rejeição, a incerteza, até mesmo as forças espirituais que tentam nos desanimar, não têm poder para impedir o propósito de Deus em nossa vida. Quando vivemos com essa verdade no coração, podemos enfrentar qualquer desafio com paz e segurança. É importante lembrar, a vitória em Deus não significa ausência de problemas, mas a certeza de que sairemos vencedores pela sua força. Às vezes queremos evitar as dificuldades, mas Deus nos mostra que a sua presença no meio da tempestade é mais valiosa do que uma vida sem desafios. Não importa quão escuro esteja o caminho, Deus continua ali, guiando, protegendo e fortalecendo. Quando as dúvidas e os medos tentarem assumir o controle, lembre-se desta verdade poderosa: Deus está conosco. Isso não é apenas teoria, é uma realidade que podemos experimentar em cada situação. Cada vez que sentir o peso ser grande demais, faça uma pausa e apresente tudo a Deus em oração. Ele não apenas ouve, mas age em teu favor. O seu amor é inabalável e o seu poder é ilimitado. Declarar estas verdades em voz alta também é fundamental nos momentos de angústia. Repita: se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. Encha sua mente e seu coração com a palavra de Deus. Lembre-se de exemplos bíblicos, como Davi diante de Golias. Ele não venceu pela sua força, mas porque confiava plenamente que Deus estava com ele. Essa mesma confiança está disponível para você hoje.
A verdadeira vitória vem de entender que não lutamos sozinhos. Quando reconhecemos que Deus está do nosso lado, podemos descansar na sua promessa de proteção e provisão. Não importa quão difícil seja a situação, o plano dele sempre prevalecerá. Ele nos sustenta com a sua mão poderosa e nos guia por caminhos seguros. Por isso, hoje decida enfrentar a vida com essa verdade no coração. Não importa o que venha, não importa quem se levante contra você, porque Deus está contigo. O seu amor é a tua fortaleza, a sua presença é o teu refúgio, e o seu poder é a tua garantia de vitória. Mantenha a calma, confie e viva com a certeza de que, com Deus ao teu lado, nada pode te vencer. Número 13, Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz, a quem temerei? A escuridão tem uma forma de nos fazer sentir perdidos, inseguros e vulneráveis. Quando não conseguimos enxergar com clareza, nossa mente se enche de perguntas, dúvidas e medos. Mas o Salmo 27, 1 nos lembra de algo poderoso. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Deus é essa luz que dissipa toda sombra, que nos mostra o caminho quando tudo parece incerto e que nos dá a segurança de que não estamos sozinhos. Ele não apenas ilumina, mas também salva, nos resgata do perigo, nos livra do medo e nos fortalece quando sentimos que não podemos seguir adiante. Imagine-se caminhando por um caminho escuro, sem nenhuma fonte de luz. Cada passo seria incerto, cada som desconhecido aumentaria a sua ansiedade. Assim nos sentimos às vezes na vida, quando enfrentamos decisões difíceis ou momentos de incerteza. Mas Deus é a nossa luz. Sua presença revela a verdade, nos ajuda a ver as coisas como realmente são e nos dá direção. Não caminhamos às cegas. Somos guiados por aquele que conhece o princípio e o fim de todas as coisas. A salvação de Deus vai além de nos livrar do pecado. Ele nos resgata de situações que ameaçam a nossa paz, nos sustenta quando estamos prestes a cair e nos protege de inimigos visíveis e invisíveis. Quando compreendemos isso, o medo começa a perder força. Saber que temos um Salvador que cuida de nós e nos livra de todo o mal nos permite viver com confiança. Não importa quão grande seja o problema, se Deus está ao nosso lado, quem poderá realmente nos causar dano? O salmista faz uma pergunta retórica que nos desafia a refletir. De quem terei medo? Muitas vezes, deixamo-nos intimidar pelos problemas, pelas críticas ou pela incerteza do futuro. Mas este versículo nos lembra que nada disso é maior do que Deus. Ele é a nossa fortaleza, o nosso refúgio seguro, a rocha firme em que podemos estar. Quando entendemos isso, o medo perde seu poder sobre nós. Não se trata de ignorar os desafios, mas de enfrentá-los com a certeza de que Deus está conosco. A fortaleza de Deus não é uma ideia abstrata, é uma realidade concreta em nossa vida diária. Ele é o nosso refúgio na tempestade, a nossa torre forte quando tudo parece desmoronar. Não importa o tipo de ataque que enfrentemos, emocional, espiritual ou físico, sua força é suficiente para nos sustentar. Ele nos cerca com seu amor e nos dá forças para seguir adiante, mesmo nos momentos mais difíceis. Para aplicar essa verdade na vida, precisamos identificar as áreas onde sentimos medo ou incerteza. Talvez seja uma situação financeira, um relacionamento complicado ou simplesmente o medo do futuro. Leve essas preocupações a Deus em oração e peça que Ele ilumine o teu caminho. A luz de Deus mostra a direção certa e dá paz para caminhar com segurança, sabendo que Ele vai nos guiar. Também é importante recordar o que Deus já fez no passado. Cada vez que enfrentamos um novo desafio, podemos olhar para trás e ver como Ele nos livrou antes. Essas lembranças fortalecem a nossa fé e nos dão a segurança de que Ele continuará agindo. Proclame em voz alta: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Não temerei.
Essas palavras não apenas fortalecem o nosso coração, mas também lembram à nossa mente quem está no controle. Quando confiamos de verdade que Deus é a nossa luz e a nossa salvação, começamos a viver de maneira diferente. O medo já não nos paralisa, porque sabemos que estamos nas mãos de um Deus que nunca falha. Podemos manter a calma em meio à tempestade, porque sabemos que a sua luz nos guia e a sua salvação nos sustenta. Viver sem temor é possível quando nossos olhos estão fixos nele. Assim, não importa quão escuro pareça o caminho, Deus é a tua luz. Não importa quão grande seja o obstáculo, Ele é a tua salvação. Não importa quão fraco você se sinta, Ele é a tua fortaleza. Mantenha a calma, confie no seu poder e viva com a segurança de que, em sua luz, não há espaço para o medo.